Bom, a gente estava conversando sobre aspectos comportamentais que nós trouxemos do nosso passado ancestral. Começamos a falar de algumas correntes da psicologia, que algumas correntes que incorporam a teoria da evolução ao comportamento humano. E agora a gente vai começar a focar numa teoria, numa corrente de pensamento que a gente vai discutir durante várias aulas, né, que é a psicologia evolucionista. Tá? Que basicamente o que a gente vai discutir daqui para frente em vários encontros é o seguinte: é que nós, Homo sapiens, vamos às compras com uma mente que foi moldada em um ambiente ancestral de caçadores e coletores. Né? A gente já agradeceu aos nossos passados, aos nossos ancestrais que fugiram quando ouviram o barulhinho na savana, mas a gente vai ver que não é só sobre isso que a gente está falando. E aí, conforme prometido, a gente vai começar a ver a aplicação prática. Como, poxa, mas então a gente vai ver coisas que têm a ver com o nosso passado ancestral, com o nosso comportamento hoje e em comprar alguma coisa? Sim, nós vamos ver, tá? É baseado nessa teoria, nessa corrente de conhecimento que vem da Universidade de Santa Fé, na Califórnia, chamada psicologia evolucionista. Ok? O que é a psicologia evolucionista? É uma corrente, né, que visa unificar os fundamentos, os domínios da teoria da evolução com psicologia cognitiva. Né? Basicamente, a gente está pensando em quê? Que a gente fez uso de algoritmos, sequências de instruções e heurísticas para, no nosso passado evolutivo, passado ancestral, solucionar problemas recorrentes, e que esses algoritmos e heurísticas, ao solucionarem problemas recorrentes, contribuíram para a nossa sobrevivência e reprodução. Ou seja, a gente tem uma seleção natural, né, pela teoria da evolução, pelo ambiente, no ambiente selecionando algoritmos e heurísticas que vão dar origem a módulos mentais. E módulos, a gente diz aqui, não necessariamente com localização específica, tá? Mas módulos mentais particularmente relacionados aí ao nosso sistema 1 de respostas rápidas. Então, isso é a psicologia evolucionista. E se a gente fosse perguntar quais são esses problemas recorrentes que existiam no passado ancestral e que também podem existir hoje em dia, né? Selecionar pares. Concordam que selecionar pares era um problema ancestral e continua sendo? Né? Depois de selecionar pares, a gente tem manter pares também. Né? Então a gente seleciona e a gente vai ver que seleção de pares e manutenção de pares, a gente vai ter respostas comportamentais diferentes. Depois, cuidar da prole. Quem tem filho, então, por exemplo, se a gente pega no domínio da psicologia, uma teoria chamada do foco regulatório, que as pessoas podem ter tendência a ser mais promotoras, gostar de novidades, se arriscar mais do que preventivas, né, de terem mais cuidadosas. Quando a gente tem prole, a gente começa a ser mais preventivo. Ou seja, por mais que exista uma predisposição, uma característica, um traço psicológico, esse traço psicológico também pode ser alterado ou modulado a partir de problemas que eram recorrentes no nosso passado ancestral e que geraram essas heurísticas, esses algoritmos. Tá? Além de cuidar da prole, nós somos seres ultrasociais e vivendo em sociedade, formar alianças, né, era um problema ancestral. Que aí a gente vai ver o altruísmo recíproco do Robert Trivers, que é uma teoria bastante legal sobre a evolução da cooperação. Ganhar status dentro do grupo, né, era uma outra questão dentro do nosso passado ancestral. Concordam que até hoje
né? Ou ganhar status tanto no ambiente digital quanto no ambiente físico. No ambiente digital, seguidores, likes, engajamento, etc. No ambiente físico, a gente subir no nosso ambiente de trabalho, no nosso grupo, etc., ser reconhecido como algo indiferente. Status, lembrando, status são os outros que nos atribuem, né? Não nós que nos atribuímos, nós sinalizamos em busca de status e os outros vão ou não nos dar status, e assim como evitar doenças, né? Ou seja, por que a gente, quando come alguma coisa que sente mal, depois a gente fica com aversão àquilo, mesmo que possa não ter sido aquele problema, tá? Se você, vamos dizer que você comeu duas coisas e você comeu um kiwi, isso na minha família aconteceu, tá? Então, não come, uma das pessoas da minha família não come mais kiwi nunca, porque um dia comeu o kiwi e passou mal. Não necessariamente foi o kiwi que fez passar mal, mas causa e efeito, evitar doenças, alguma coisa que faz passar mal, a gente acaba, né? Ou seja, querendo se proteger, se aproximando daquilo que faz bem, se afastando daquilo que faz mal. Tá? Como a gente falou na primeira parte, esses módulos mentais, essas heurísticas, esses algoritmos moldados ao longo do nosso passado evolutivo, eles podem trazer um novo olhar para os vieses comportamentais, para isso que todo mundo que é classificado como falha de julgamento, etc., e caracterizar uma racionalidade profunda. E eu vou dar só alguns exemplos, porque a gente depois vai explorar cada um desses módulos mentais. Tá? Por quê? Por que a gente quer essa nova visão? Porque um viés de hoje ele é decorrente de alguma coisa que funcionou e contribuiu para a nossa sobrevivência e ou para a nossa reprodução. Tá? Então, alguma coisa funcionou, hoje não funcionou em alguma situação, não quer dizer que aquilo é uma coisa ruim. Muito pelo contrário. E muitas vezes vai continuar funcionando nos dias de hoje. Tá? Só que a gente presta atenção naquilo que está prestando atenção naquilo que não deu certo. Então, se a gente pegar o Kahneman e a famosa aversão à perda do Kahneman, né, que a gente tende a atribuir mais peso a uma perda do que a um ganho da mesma magnitude, né? Então, se lembra do falso positivo? O que assim, vamos pensar no ambiente ancestral, né? Perder com escassez de alimentos, com dificuldade de obtenção de alimento. Conseguir um alimento é bom, perder um alimento pode ser muito pior. Ou seja, a aversão à perda ela pode ter se desenvolvido como um instrumento da gente tentar defender, uma característica da gente tentar defender aquilo que nos faz sobreviver. Então, conseguir um alimento é bom, perder um alimento é muito pior. Conseguir o alimento nos alimenta, perder um alimento pode nos levar a não conseguir sobreviver. Assim como a aversão ao risco. Pode ser aversão ao risco para a identificação de predadores. Se nós somos naturalmente, temos uma certa aversão ao risco, isso pode ter a ver com de não queremos nos colocar em ambientes desconhecidos, etc. Mas Léo, existem pessoas diferentes. Lógico. Gente, aliás, isso é uma consideração que eu acho que vocês que é bom ressaltar para vocês. Sempre, seja em ciências sociais aplicadas, em psicologia, em sociologia, sempre que a gente está falando de uma característica, sempre que a gente está falando de uma propensão, sempre que a gente está falando de um traço, a gente está falando em média. Em média significa que vai existir gente com mais, vai existir gente com menos. Não é que e nós não somos todos iguais. Então, ou seja, existe uma propensão, existe uma certa aversão ao risco. Vai existir seres humanos com mais aversão, seres humanos com menos aversão. Essa aversão ao risco, por exemplo, quando a gente tem prole, pode ser mais alta, quando a gente tem está querendo
atrair parceiros pode ser menor, quando a gente está querendo manter parceiros pode ser maior, quando a gente está querendo buscar status pode ser maior, ou seja, depende do que aquele ambiente está emulando. Então, quando a gente começa a pensar sobre essas coisas que aconteciam no nosso passado ancestral, como isso pode ter moldado algumas das nossas respostas, as coisas podem começar a fazer sentido. E a gente começa a saber, olha, e a gente vai começar a desafiar algumas regrinhas dessas de causa e efeito. Por exemplo, hoje a gente vai ver de conformidade social. Conformidade social, se vocês lerem qualquer livro, e eu sou fã do Robert Cialdini, provas, eu sou fã, li tudo dele, eu sou um cara fantástico. Mas, e tem 2 psicólogos evolucionistas que foram orientando os deles, o Douglas Kenrick e o Vladas Grisevicius. Tá? Mas o Robert Cialdini, ele defende muito a conformidade social, ou seja, quanto mais você diz que as outras pessoas estão adotando, mais as pessoas vão querer adotar. Mas sob uma ótica da psicologia evolucionista, eu vou dizer nem sempre, e hoje eu vou mostrar para vocês mais para frente um exemplo desse nem sempre. Ou seja, aquelas coisas prescritivas de faz um estímulo e sempre vai dar um resultado, a gente tem que tomar cuidado. Mas quando não dá o resultado, a gente tem que pensar quais são por que não deu. E quando a gente se fundamenta na teoria, a gente tem mais possibilidade de entender o que aconteceu. Tá? Então a gente vai pegar um exemplo que foi da minha dissertação de mestrado, tá? Que é a partir de seleção e manutenção de pares. Eu estou usando 2 teorias. Dentro da teoria de seleção sexual, mas na psicologia evolucionista, com teoria do investimento parental, que quem investe mais na prole vai ser mais seletivo, e a teoria do handicap, que é do Zahavi, que é da sinalização custosa. O que é sinalização custosa? Algo que me custa muito sinalizar, algo que contribui ou que tem uma contribuição negativa para a minha sobrevivência, ou seja, por exemplo, aversão ao risco. Eu diminuir minha aversão ao risco e me arriscar mais para impressionar um grupo, para intencionar um parceiro ou uma parceira, é uma sinalização custosa. Tá? A cauda do pavão é uma sinalização custosa. Ele está se colocando em risco para sinalizar as suas características para a fêmea. Tá? E aí tem estudos que são muito legais. Um deles é de meninos fazendo manobras de skate. Tá? E meninos fazendo manobras de skate na presença de meninas. Manobras de skate são coisas... tem gente que anda muito bem de skate. Mas o que foi mensurado? O que foi mensurado era a dificuldade e o risco das manobras quando existia ou não existia a presença feminina. Pergunta: quando os meninos faziam manobras mais arriscadas? 5 segundos para vocês pensarem. Eu aposto que vocês pensaram que eles faziam manobras mais arriscadas na presença das meninas. E vocês estão certos, tá? E certas. Tem outros estudos, esse do Gad Saad, que é um cara que publicou bastante sobre teoria da evolução, psicologia evolucionista. Tem um ótimo livro chamado The Consumer Instinct, que ele mensurou testosterona, né, com homens num carro de luxo. Ou seja, num carro esportivo, diga-se. Um carro esportivo seria uma sinalização custosa, um carro esportivo custa caro. Aliás, vamos pensar, né? Custa caro, gasta bastante combustível. Ou seja, se a gente pensar em contribuição para a sobrevivência, não tem nenhuma. Mas poderia ser o equivalente à cauda do pavão. Eu estou me mostrando ou para o grupo ou querendo impressionar outras pessoas. E o Gad Saad mensurou o nível de testosterona. Tá? Então aumenta o nível de testosterona
nos homens quando estão andando de carros esportivos, que é a mesma testosterona dos meninos fazendo manobras mais arriscadas de skate. Tá? Foram essas coisas que eu fui me basear para minha dissertação de mestrado. Tá? Então, o que eu pensei? Tá? Bom, entre homens e mulheres, as mulheres, claro, elas têm o tempo de gravidez, elas investem mais no cuidado com a prole, mas a diferença de sinalização entre homens e mulheres não é tão grande quanto em outras espécies, porque existe uma certa divisão. Em que pese que a gente saiba que os homens contribuem muito menos, não é uma contribuição inexistente como o do pavão, por exemplo. Existe uma contribuição para o desenvolvimento da prole, para o cuidado da prole. Então, as duas hipóteses são que a exposição a motivações românticas de curto prazo, ou seja, motivação romântica de curto prazo é atrair parceiros. Concordam? Atrair parceiros, a gente se arrisca mais à luz daquela teoria? Né? Então, homens e mulheres, quando expostos a motivações românticas de curto prazo, iriam comprar atividades esportivas de maior risco do que quando expostos a motivações românticas de longo prazo. O que são motivações românticas de longo prazo? Manutenção de parceiro. Então, a gente está pegando dois problemas ancestrais, seleção de parceiro e manutenção de parceiro, e para ver os níveis de risco, pensando no estudo do skate. Tá? E como é que se operacionalizou isso? Tá? Primeiro, eu desenvolvi um instrumento de classificação de esportes ao ar livre, dos menos arriscados ao mais arriscado, que no bungee jumping foi o mais arriscado, o menos arriscado foi um passeio no lago. Um grupo de pessoas que não participaram desses estudos, fizeram essa classificação. Eu queria que as pessoas comprassem uma atividade ao ar livre, para ver se no longo prazo elas iam procurar atividades menos arriscadas, e no curto prazo, motivação romântica de atração de parceiros, atividades mais arriscadas. Tá? Aí tudo bem, a gente fez essa escala, esse instrumento para saber a classificação dos esportes ao ar livre. Aí, para outros grupos de pessoas, a gente testou esse cenário exaustivamente. Eu só vou ler o primeiro, tá? Que é o de motivação romântica de curto prazo. Aquele era seu último dia de férias num resort, numa ilha paradisíaca. A festa, a noite na boate seria de despedida, ideal para aquelas férias inesquecíveis. Mal sabia o que aguardava ou a aguardava. A noite chegou e logo entrar na boate do resort foi atraído ou atraída por uma moça ou um moço dançando com as amigas ou com os amigos. Você não conseguia desviar seu olhar, parará. Aí se ofereceram um drink, aceitaram, se aproximaram, conversando, já trocavam primeiro, depois de muitos beijos apaixonados. Após aquela noite de paixão intensa, em que aproveitaram cada minuto juntos, se despediram no café da manhã sabendo que nunca mais se encontravam. Vocês concordam que isso é uma coisa de curto prazo? Foi lá, eu atraí ela atraiu ele, né, para uma noite, e nunca mais iam se encontrar. Então a gente testou, e as pessoas entenderam isso como uma motivação de curto prazo. A de longo prazo, a única diferença é quando a gente faz os cenários têm que ser iguaizinhos, só mudando um pouquinho. A única diferença é que, em vez de se despedirem para nunca mais se encontrarem, foram que vocês tinham certeza que se tratava da mulher ou do homem de sua vida. Que aí deixava de ser curto prazo para ser longo prazo. Então a gente tinha esses dois cenários que foram testados, outras pessoas responderam se era uma coisa de curto prazo ou de longo prazo. Né? Depois disso teve um monte de procedimentos, né, metodológicos, para as pessoas escolherem uma atividade ao ar livre. Como você participou desse experimento, você vai escolher agora uma atividade ao ar livre. Qual atividade
se você for ganhar um prêmio, for sorteado, qual atividade é que você vai escolher? Tá? E elas iam escolher dentre essa... Opa, voltar aqui. Iam escolher dentre aquelas atividades que a gente colocou aqui. Eram 10 tipos de atividade, desde o passeio até o bungee jump. Tá? Então a pessoa escolheu tudo e vai escolher um prêmio, uma atividade ao ar livre. E a gente comparou. Depois, as atividades, pela nossa hipótese, no curto prazo as atividades tinham que ser de maior risco, no longo prazo de menor risco. No cenário de motivação romântica, de nunca mais se encontrar, aquilo ali foi só um affair, um encontro de curto prazo. As pessoas escolheriam mais risco e no de longo prazo o menor risco. E foi exatamente isso que deu resultado. Tanto homens quanto mulheres tiveram escolhas de atividades mais arriscadas no curto prazo, mais arriscadas quando motivadas por um romantismo de curto prazo do que de longo prazo, que seria de manutenção de parceiro. Tá? E depois, e aqui entra na questão da conformidade social, porque a gente tende a pegar aquelas prescrições de que tudo tem que ser conforme os outros, né? Que nessas mesmas situações, as pessoas, com os mesmos cenários, elas escolheriam, no curto prazo, propagandas de diferenciação ao invés de propagandas de conformidade. Ou seja, ao invés da gente dizer que algo que todo mundo gosta, né, para ser a conformidade social, eu ser igual a todo mundo, na motivação de curto prazo, a gente tem as pessoas querendo se diferenciar. Ou seja, é um desafio a tudo que a gente vê de conformidade, às normas de conformidade social ou de prova social. Então, a hipótese era que a propaganda seria escolhida quando as pessoas fossem expostas àquelas de motivação de curto prazo, de nunca mais você encontrar, eu vou escolher a propaganda de diferenciação. Quando for de longo prazo, é o amor da minha vida, eu vou de conformidade. Né? E foi exatamente o que deu. No curto prazo, a gente teve uma diferenciação. No longo prazo, conformidade tanto para homem quanto... Opa, deixa eu voltar. Para homem quanto mulher. Esses eram os dois estímulos. Diferenciação, ecocampo. Ecologia, diversão, exclusividade. Exclusividade, vocês concordam? Não é para todo mundo? Então, o que é a hipótese? As pessoas que estão na motivação de curto prazo vão querer uma coisa exclusiva. As pessoas que estão na motivação de manutenção de parceiros, a pessoa, o homem ou a mulher da minha vida, vão escolher a segunda opção, que é passeios ecológicos mais famosos. Famosos é uma prova social. Né? Mais famoso por quê? Porque as pessoas dão fama. Se as pessoas dão fama é porque todo mundo faz. Se todo mundo faz, é conformidade, eu vou ser igual a todo mundo. Ou seja, a gente tem, ao longo do tempo, a gente tem um desafio a uma coisa que está bastante bem estabelecida, que a gente só lê por aí, que a gente quer conformidade social, prova social, ela vai direcionar o nosso comportamento. Sim, mas nem sempre. Dependendo de qual módulo mental ou qual relação entre módulo mental e problema, se eu estou, por exemplo, querendo ganhar status, eu não vou querer ser conforme também. Então, nem sempre uma regra prescritiva dessa de fazer com que a conformidade social, a prova do social de que todo mundo gosta, logo vai ser importante para você, depende do que problema e que módulo mental esteja sendo ativado na cabeça do consumidor. Então, hoje a gente começou com a primeira questão prática. Essa primeira questão prática a gente vai trazer para cada módulo, para cada problema
do nosso passado ancestral, e assim, sob a lente da psicologia evolucionista, a gente vai trazer exemplos com exemplos de comportamento do consumidor, tá? A gente vai continuar por algumas aulas com psicologia evolucionista, depois vai abordar outras fontes de conhecimento, outros campos de conhecimento, mas sempre daqueles que estão juntando a evolução para o comportamento, no sentido de que nós somos ao mesmo tempo essas estações emissoras e receptoras de sinais, né, que esses sinais que foram moldados lá atrás pelo nosso passado ancestral, caracterizando essa racionalidade profunda, e que a gente, entendendo isso, a gente consegue trazer para o campo do conhecimento do consumidor novas hipóteses, novos conceitos para a gente testar com os nossos produtos e serviços. Até a próxima!